nossa terceira live, nesse terceiro podcast que nós estamos realizando aqui na Igreja Batista da Esperança, especialmente em celebração dos 35 anos da nossa fundação e 20 anos do nosso ministério. Queria agradecer a todos pela atenção e pela presença aí de vocês nas suas casas. Mas eu queria, antes de tudo, começar com a leitura no livro de Atos, capítulo 4, versículo 29, que diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E esse é o objetivo desse instrumento, que é o podcast, para nós anunciarmos corajosamente a palavra de Deus. E nós já contamos o motivo pelo qual no nome do podcast é Pod Ictus, mas a gente vai repetir. Essa palavra ictus significa em grego peixe, que era uma forma, uma maneira dos cristãos do primeiro século se identificarem, porque eles eram perseguidos, eles não podiam se identificar como cristãos, e eles desenhavam um peixe, e aí todo mundo sabia, algumas pessoas que já conheciam esse símbolo, então se identificavam. Então, ictus é uma palavra grega, é um acrônimo que significa em cada uma dessas letras Jesus Christus Theos Ius Soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E é exatamente ele que nós pregamos através desse instrumento que é o podcast. E como nós estamos fazendo uma série de entrevistas durante esse tempo, que é justamente para celebrar os 35 anos de fundação da nossa igreja e os 20 anos de nosso ministério, que nós estamos contactando com algumas pessoas que fazem parte da nossa igreja, que fazem parte da história da igreja, e já fizemos isso com dois irmãos que já estavam aqui quando eu cheguei, e mais dois irmãos que chegaram durante o nosso ministério. E hoje nós vamos fazer realizar a entrevista com um casal que chegou recentemente. Paula, por favor. Graça e paz, pastor João. Obrigado pelo convite. A gente se sentiu muito honrado de poder participar desse momento festivo da igreja. E graça e paz também a todos que estão nos vendo agora nesse momento, nesse podcast abençoado, para aprender. Graça e paz a todos que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. E me senti honrado, pastor. Muita satisfação poder estar aqui, para poder bater um bate-papo com o senhor e falar um pouco da igreja, a nossa expectativa. E estou muito satisfeito com o convite. Ok. Na realidade é um bate-papo. Né? E como o objetivo é a gente falar da história da igreja, para que as pessoas possam conhecer os bastidores da igreja, o que é a igreja, como vocês enxergam a igreja. Vocês que chegaram aqui, vocês têm quanto tempo aqui? Em média uns 4 anos. 4 anos, mas foi antes da pandemia. Foi. Quando chegou a pandemia, vocês não só assistiam através da live? Viemos algumas vezes, quando liberou a gente veio algumas vezes com máscara. Ok. Mas assim, a gente começou a nos firmar mesmo, né? Há um pouco mais de um ano, e foi quando a gente decidiu mesmo passar a ser membro, porque antigamente a gente era só visitante. A gente vinha como visitante, e depois a gente veio dizer, não, a gente precisa ser membro estreitar vínculos para poder. Pronto, vocês têm quanto tempo de casados? 8 anos. 8 anos. Tem Theo, né? Theo. Que é o menino de vocês, o filho de vocês. Ralf, primeiro eu queria saber como é que foi a sua história de conversão, o seu contato com o Evangelho antes de vir para aqui. Ô pastor, eu na verdade fui nascido e criado dentro do Evangelho. E tive um momento que eu me afastei. E ontem eu estava ouvindo aquela música, né? Quem já experimentou, né? Dos santos, em outro lugar não sabe viver. E eu senti essa sede, essa vontade dentro de mim de me reconciliar. E tinha algo que me impedia. E quando foi um dia, e aí eu conheci Paula. E essa história é muito bacana porque Paula veio de católica, apostólica, romana, aquelas católicas mesmo. E a família toda, né? Isso, e a família toda católica.
E quando eu fui conhecer a família de Paula, eu ainda brinquei assim, disse, ó, vai virar crente. E teve gente, né, tia dela, que chegou e disse, Deus é mais. E isso foi na minha brincadeira, né? E para ver que a brincadeira, mesmo em tom de brincadeira, a palavra tem poder e é uma profecia. E a gente foi, quando eu conheci Paula, eu fui levando ela em várias igrejas. Fui levando para se adaptar, e uma, Paula, essa eu não gostei, a outra já não. E quando foi um dia, Theo, meu filho, ele tinha 3 anos, né, Paulo? Passou na porta da igreja aqui e disse, papai, eu quero ir para essa igreja. Ah, eu disse, não, então a gente vai. E quando chegou aqui, e isso é bom deixar claro também, a importância dos irmãos da igreja, o papel que eles fazem com as pessoas que nos visitam. Né? Acolhimento. Né? Acolhimento. Então, a gente foi tão bem acolhido, pastor. Todo mundo vinha. A gente não conhecia as pessoas e elas vinham, cumprimentavam a gente, vinha aí, boa noite, que bom estar aqui. E isso dava um conforto ao nosso coração. E eu lembro que até um dia, a parte de cima não pode correr, porque senão faz zoado embaixo, né? E aí ele saía correndo para um lado e para o outro, 3 anos, ligado no 220. E aí correndo para um lado e para o outro. E aí uma irmã disse, não pode correr aqui não. Eu disse, então me dá ele que a gente vai embora. Na mesma hora, ela chegou, não, então pode deixar ele correr. E isso foi um tapa de luva em mim, né? Porque a minha reação foi o quê? Vou pegar meu filho e vou embora. Era a reação de defesa. Né? A reação de defesa. Então, se não, vou pegar meu filho e vou embora. Já buscando, acho que o diabo bota coisa pra gente sair da igreja. E aí a mulher veio e deu um tapa de luva. Eu disse, não pode deixar ele correr. E aí eu disse, não, peraí, então. Então, assim, foi algo que veio a nos comover, né? Eu disse, não, peraí. E aí eu brincava com Paula, né? Que era o tempo, não é desmerecer ninguém, mas quando a Ruivinha estava tocando, que é Késia, eu disse, aí Paula, Ralf, hoje é a Ruivinha que está tocando e é o pastor João que vai pregar. Então a gente vinha, disse, não, o pastor João vai pregar, então eu vou. Então assim, a gente foi criando esse laço, esse vínculo, e o Espírito Santo foi me incomodando. Foi me incomodando, até que chegou um dia que eu disse assim, eu vou dar um passo a mais. Eu vou à frente, eu vou me converter. E nesse dia eu não fui. Na verdade você ia se reconciliar. Reconciliar. E aí teve um dia que, do nada, meu filho também chegou assim, na hora que o senhor fez o apelo, meu filho chegou e disse, papai, pode ir 2? Eu disse, por quê, filho? Eu e você. Aí o coração tremeu, pastor. O coração ficou, mas eu não fui. Cheguei no trabalho, aí conversei com uma colega que é daqui, e ela disse, Ralf, foi Deus que usou o teu filho para falar isso com você, e você não foi. Eu disse, sabe de uma? Eu vou. Foi no outro dia, me arrumei todo, botei a roupa mais nova que eu tinha, disse, hoje eu vou na frente, me reconciliar. Meu filho foi e vomitou na porta da igreja aqui, do nada. E eu vi que estava tendo uma força por detrás. Uma luta espiritual. Uma luta espiritual que estava segurando. E aí a gente foi embora, não foi. E aí passou outro dia, pensei, vou dar uma esfriada, no momento de Deus, tá? E aí um certo dia, meu filho pegou minha mão e disse, papai, hoje você vai. E eu fui, dei um primeiro passo e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E em ver Deus usando meu filho, né, que senta, ele participa de uma forma tão maravilhosa. Então, para mim, foi tudo que eu sempre sonhei. Porque agora eu vou dar um passo atrás. Interessante no início da sua fala, né, sobre o que é a igreja. Né? A gente sabe que a igreja é falha, as pessoas são falhas, mas a igreja do Senhor é aquela que busca atrair as pessoas pelo amor, pelo acolhimento, pela comunhão. Você teve 2 experiências, a experiência do acolhimento e a experiência da repreensão, que você viu como uma repreensão, mas foi com um aviso. E tudo isso faz parte da história da igreja. A igreja da esperança é a igreja do Senhor, que tem suas falhas, que tem... Eu sempre digo que a igreja é um grande hospital, chegando todo dia gente precisando de ajuda. E a questão da compreensão, do entendimento, e aqui que a gente vai aprender a lidar com essas situações. Mas quando tem um amor na frente, né, quando tem um amor como carro-chefe, é diferente. É diferente porque você ouve
e você ensina. Você aprende, você ensina. Então você aprendeu, você ensinou. E isso é muito importante para a história da igreja. E senão você não entraria para a história da igreja para também ajudar a fazer a história da igreja Batista da Esperança. Paula, como foi você? Hoje, engraçado que Ralph falando sobre Theo, hoje me veio isso, né? No Antigo Testamento, todo nome trazia um significado importante. E hoje eu fiquei pensando sobre isso, né? Como o Theo tem movimentado a fé de Ralph. Então, o próprio nome de Theo, que foi escolhido no ventre, já tem um peso na vida dele. E a gente percebe essa espiritualidade nele, assim, desde muito novo, muito novo. E isso tem nos movimentado e tem... Hoje eu estava pensando nisso, que eu preciso me capacitar cada dia mais, porque vão surgir perguntas, dúvidas nele, né? E eu preciso estar capacitada para poder mostrar o caminho cada dia mais. Ralph brincou da questão da Igreja Católica, mas você não sabe, mas descobri semana passada que eu sou descendente de padre. Meu avô e minha avó materna são descendentes de padre. Aí você pergunta por quê? Como? Se padre não casa. Então as minhas tataravós eram muito bonitas e os padres fundadores da paróquia da minha cidade, tanto do parte da minha avó como do meu avô, as minhas tataravós eram muito bonitas e eles se deram, né, como diz aqui na Bahia. E acabaram casando, não sei se casaram, chegaram a casar mesmo, não sei se o Vaticano liberou, não sei como foi a situação, mas tanto minha avó materna como meu avô materno são descendentes de padre. Um padre José Francisco, outro não, padre José Patrício e outro Francisco, padre Chico. Então, meus avós cresceram na Igreja Católica. Consequentemente, minha mãe e meus tios cresceram também na Igreja Católica. Hoje eu vejo Theo crescendo aqui dentro, mas eu cresci na Igreja Católica, subindo no altar, subindo nas coisas, porque o bastidor da igreja era normal. Isso, que é uma preparação também espiritual, né? Para você entender que Deus está na vida de cada um. Às vezes até você escolhe uma religião ou alguém escolhe uma religião para você e você vai amadurecendo, você vai percebendo que na verdade é Deus conduzindo. Não, hoje eu tenho total certeza que eu precisava ter nascido ali, porque para eu ter autoridade para quem eu falo hoje, eu preciso conhecer o que todo mundo lá passa, né? Exato. E eu cresci assim, mas já adolescente eu já sentia que aquele lugar, aquela doutrina já não, como se diz, não fazia sentido para mim. Então eu fui sempre muito questionadora, sempre, né? Eu sei. Pois é, Ralph também sabe bastante. Eu sofri muito, pastor. Eu questionava muito. Eu lembro que nos sacramentos da igreja eu desisti de um e minha mãe deu jeito para poder fazer. Num determinado momento, como eu contei para o senhor esses dias, eu parei de receber a ceia porque eu acreditava que aquilo era um símbolo apenas. E depois o próprio Espírito Santo, que na época eu não sabia que era o Espírito Santo, me confrontou e me disse: se é um símbolo e se foi Jesus que pediu, instituiu, por que você não está recebendo? E eu tinha parado de receber porque eu não acreditava da forma que era pregado para mim. E eu confesso que, por eu não me encaixar ali, eu acabei me perdendo no caminho. Porque como eu sempre gostei muito de ler, eu fui ler muita coisa. Então, assim, eu li muitas doutrinas para tentar me encaixar em alguma. E li de tudo. Li sobre espiritismo, li sobre cabala, li sobre inúmeras coisas. E tanto que quando eu li o livro do Pastor N, a sensação que eu tive, eu falei, mas por que eu não recebi esse livro há 20 anos atrás? Talvez eu não tivesse me perdido no caminho. Porque a história de Jesus sempre falou comigo. Mas quem foi que disse a você que você se perdeu no caminho? Não, a impressão que eu tive mas... Não, hoje eu entendo que eu precisava ter nascido ali, ter propriedade em tudo aquilo ali, porque hoje eu falo com firmeza e com autoridade para quem eu falo. Você tinha que passar por isso. Sim, hoje eu entendo todo esse propósito, todo esse caminho. Eu me lembro assim, pastor, que com 13 anos de idade, surgiu aquele filme Paixão de Cristo, com Mel Gibson. Sim. E a gente foi ver no cinema, porque foi recorde de bilheteria. Todos assistiram. Então, e eu já morava fora essa época, e eu fui ver com as minhas colegas, e eu passei o filme inteiro explicando às minhas colegas o porquê de cada detalhe, porque o filme é em flashbacks. E elas não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Eu falei, mas gente, eu saí dali, como é que alguém não conhece a história de Jesus? Muita gente não conhece. Sim, aí na faculdade, muito se fala da faculdade, que a gente se perde na faculdade e tal. A gente travava brigas na faculdade,
Porque eu sempre fui muito disciplinada e focada, estudiosa. E as pessoas viram, você acredita no Éden, Adão e Eva? Como assim? Tipo assim, você tá no lugar errado. Como assim? Né? E fala, você acredita que Jesus nasceu de uma virgem, do Espírito Santo? Como assim? Então, eu travava brigas ali tão grandes que hoje eu entendo que eu gerei um testemunho e uma colega minha falou, eu quero ir na sua igreja. E eu passava todos os domingos explicando a ela o contexto da missa todinho, porque ela também não entendia. Ela chegava lá e ficava avoada ali. E eu passava explicando. Então eu percebo um separar de Deus na minha vida. Né? Conduzir dele. Sim, desde muito tempo. Quando a gente chegou aqui, eu lembro que a primeira vez que a gente chegou aqui foi um culto festivo de Natal. E eu estava acostumada com a palavra, eu li a Bíblia, mas muito focada no Novo Testamento. Tudo bem até aí, né? Mas, assim, era raso. E quando eu cheguei aqui... Você fala assim, raso no sentido de a explicação. Sim, era o que estava escrito. Eu sabia o que estava escrito. A exposição da palavra não... Só era a leitura, não era a explicação daquilo. Sim, eu sabia o que estava escrito. Lá, nada além mais daquilo. Então, assim, eu tinha contato com a Bíblia, conhecia as grandes histórias da Bíblia, conhecia o Evangelho, né, tudo isso, mas era raso. E quando eu cheguei aqui, e aquele culto lindo que foi de Natal aqui, que teve uma apresentação linda, o culto foi todo bonito, mas o que mais me chamou a atenção, e que foi a virada de chave, que eu entendi, que eu era apenas convencida, não era convertida, foi quando o Senhor começou a pregar aquele texto clássico do Natal, do nascimento de Jesus, e o Senhor falou dos reis magos, e eu falei, mas como é que esse homem sabe disso aí? Não está escrito na Bíblia, por que ele sabe disso? Aonde que ele estudou? E eu cheguei em casa, o culto terminou tarde aqui, eu cheguei em casa, fui pro Google e fui pesquisar por que o Senhor sabia dos reis magos e eu não sabia, por que não tinham me explicado sobre isso. E isso virou a chave e veio, né, a sede, a fome de buscar mais sobre a palavra, de estudar mais, de conhecer o que além do que está escrito. E Deus adora, né, quando Ele vê que alguém tem sede e fome, Ele se revela. Ele ama isso. Buscar-me-ei e me acharei. Quando vocês buscarem de todo o coração, eu estou aqui, me achem, né? Exatamente. E o engraçado, pastor, que no início, Paulo disse, não, eu estou com dúvida disso, eu vou lá conversar com o pastor. Esse rapaz, o pastor vai me chamar, vai dizer, meu filho, eu estou com pena de você, porque Paulo é muita dúvida disso, dúvida daquilo, e ela se aprofunda muito. Então, assim, para quem era, né, do católico, hoje virou uma crente chata, né, aquelas crentes... Então, assim, ela se dedica 24 horas para aprender, e isso é bom. E o que nos deixa felizes é que a Igreja Batista da Esperança despertou isso em você mais vezes. Esse é o papel da igreja, por isso a história é importante. Vocês participando da história da igreja, com esse depoimento, com esse testemunho, isso também nos coloca na posição de sermos mais responsáveis em expor a palavra, mas também nos dá alegria de saber que quem chega aqui pode encontrar o que você encontrou, se tiver com o coração aberto, com os ouvidos espirituais abertos. E depois disso, Paulo, depois que você caiu a chave, virou a chave, fez uma porção de questionamentos, como foi a sua história aí até o seu batismo? Um outro dia também o senhor falou assim, a gente procura ser especialista, né, na área da gente, a gente quer ser o melhor na área da gente, na profissão. Por que a gente não quer ser especialista na Bíblia? E eu falei, só ler a Bíblia já não dá mais para mim, só um devocionalzinho de manhã não dá mais para mim, eu quero mais. E foi quando eu e o Rafa decidimos que a gente queria mesmo criar a TEL aqui, porque era um ambiente para crescer mesmo. E a gente via TEL se sentir muito bem aqui. E eu falei, TEL tem quantos anos? TEL tem 6, vai ser 7 agora em novembro. Mas ele começou aqui, ele não entrava no berçário. Não entrava. Porque ele tinha medo de a gente ir embora e largar ele aí. Então a gente foi acostumando ele ali em cima, no mezanino, conforme, aí quando eu resolvi mesmo que, não, eu quero que ele foi, logo que abriu, voltou tudo, né, voltou o pequeno grupo, voltou, né? foi voltando os congressos, voltaram os pequenos grupos, voltaram a discipulado, e eu falei, não, esse ano o Theo vai participar de tudo, eu quero participar de tudo também, e vamos ver como funciona o bastidor da igreja. E aí foi quando eu vim aqui e o senhor falou, não,
Você vai participar do pequeno grupo e um discipulado. E aí eu fiz um discipulado e o pequeno grupo. E eu fui achando apoio em... Como todo mundo percebeu que eu tinha muita dúvida e eu tinha muito interesse, eu fui achando apoio. Ao invés de achar você chata, né? Pelo contrário. Exatamente. É essa que está buscando, então a gente vai Exatamente. dar o que a gente sabe, porque a gente não tem tudo para dar, mas dá o que sabe. Mas sem barreiras de falar assim, eu sei tudo isso aqui e eu vou passar para ela só um pouquinho. Não, todo mundo queria me entregar tudo que tinha. Então, pastor, ele me deu vários livros de teologia, inclusive. Foi me auxiliando, assim, se você tiver dúvida, você pode me perguntar. Pastor Azevedo já me deu aula de tipologia na porta da igreja. Então, assim, eu fui achando pessoas para me segurar no colo e me dar suporte. E quando eu entendi que as pessoas estavam fazendo isso por mim, eu falei, não posso ficar só recebendo, eu preciso fazer também por alguém. Claro. E aí foi outra chave, né, que virou na minha vida. E a gente foi começando a participar, nos envolvendo com as coisas da igreja. Então veio o congresso de criança, a igreja parece um teatro, né? Então enfeita tudo, são cada detalhe que deixa a igreja bonita e a gente está chegando e atrativa. Porque a gente olha aqui, meu filho mesmo ama o congresso de criança. Ele é doido para ir para o retiro da igreja. Quem viu os jovens aqui. Então, assim, são coisas que não tem preço. Paula, eu gravei o vídeo dela e Theo dançando, ou aquele tararara. E aí eu disse aí, pororó. Então eu disse aí, meu filho dançando. E é uma alegria imensa isso. Tem que criar gosto de se envolver, participar. E quando a gente estava chegando aqui, teve o congresso das crianças. E aí a gente ficou preocupado, será que vão deixar Theo participar? Foi. Não foi? E aí a gente conversou, o pessoal, não. É impossível não deixar. Pode, camisa. Mas Theo ia fazer 5 anos ainda. E o congresso era liberado só a partir de 5 anos. Eles abriram a brecha, porque faltava um mês só para Theo poder entrar. Sim. Porque na verdade é o seguinte, qual é a função da igreja? Né? A função da igreja é abrir portas. Se tem alguém querendo, a gente oferece, por que não abrir a porta? Não tem a questão de regras, tem que ser assim. Por que a partir de 5 anos? Porque a partir de 5 anos é que a criança começa a entender alguma coisa sobre o congresso. Mas não deixa de atender de 0 a 4, porque tem o berçário, tem outras classes, mas a história da Igreja Batista da Esperança é isso aí, é de acolhimento. Você vê que Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes, Jovens, de Casais, tudo contribui para o crescimento espiritual. O evento, por evento, não traz resultado. Mas quando o evento é usado no processo do crescimento, por isso que as crianças gostam, por isso que os pais gostam, porque vê resultado. Esse resultado é espiritual. Então você, quando chegou na igreja, você queria informações a respeito da palavra de Deus, que é a sã doutrina, e você encontrou. Isso é resultado. Então quando Deus coloca alguém aqui, a gente entende como igreja que esse alguém é muito especial. Não importa, a gente não tem essa estratificação. Todos são especiais. A gente se importa com todos. Vai haver falhas? Sim, vai haver. Escapa um ou dois ali e tal. Mas essa é a história da igreja. E por isso que vocês estão aqui, para contar a história de vocês. Como foi a experiência de vocês nesse início. E depois disso? Porque depois que vocês se encontraram aqui, continuou. Como foi essa continuação? Vale ressaltar também, pastor, a gente foi convidado e a gente percebe que tem a mão de Deus, né, em tudo. Então, quando a gente começou a participar do pequeno grupo, surgiu uma vaga para o MMI. E aí, assim, todo casal passa por altos e baixos. Eu e Paula, a gente passou uma fase do nosso casamento que teve os estranhamentos. Vou fazer terapia. Aí fui fazer a terapia, piorou. E aí a gente começou a se alinhar de novo, bora pro PGM, do PGM NNI. E aí o pastor ainda nos convidou, a gente ficou muito feliz e bora participar. E foi um divisor de águas pro nosso casamento. Então assim, a gente sente que Deus está cuidando da gente,
mas que tem uma estrutura da igreja cuidando da gente também. Isso deve se explicar porque tem alguns que estão assistindo talvez não conheçam esse braço do Mistério da Igreja, que é MMI, é o Ministério Internacional de Casais, que a Igreja Batista da Esperança oferece aos casais. Isso independente de ter feito o encontro de casais ou não, que é um curso de 13 semanas, que aprofunda a relação do casal. Isso não importa se o casal está com problema ou não, às vezes tem problemas sérios, às vezes não tem problema tão sério, mas que a igreja oferece, né, o Ministério de Família da igreja oferece essa oportunidade para os casais crescerem também. Não, e hoje eu fico assim, né? Rapaz, ó, eu vou indicar fulano. Rapaz, vai lá na igreja, e eu converso com todo mundo, isso. Eu penso, Ralf, outra coisa é por que você se batizou de novo, né? Porque assim, as pessoas antes perguntavam no dia do meu batismo amigo meu, disse, Ralf, mas tu já veio batizado? Eu disse, rapaz, eu era convencido. Então assim, eu acho que agora Deus, porque quem escolhe a gente é Deus, né? Não é a gente que escolhe Deus, Deus não escolhe. E ainda eu brinco, eu disse, agora eu acho que Deus pegou assim uma passagem, disse, filho, eu estou te escolhendo, tu vai no avião, vai estar o pastor João, o pastor Enio, o pastor Azevedo e o pastor Jânio. Então assim, você vai ter a oportunidade de aprender com eles todos. E com os irmãos, né? E com os irmãos. Então se tu não for agora, meu filho, já era. É a última passagem. É a última passagem. Então assim, Deus me deu uma nova oportunidade, né, de me escolher. E o MMI é muito bom. É muito bom para quem puder, participe. E a Igreja Esperança, ela incentiva a gente a ler a Bíblia. Né? Eu costumo falar, quando a gente está na Antártica, a gente está frio. Se estiver na Bahia, a gente vai estar quente. Então, o lugar que a gente está é o termômetro. Então, tem conhecido meu, fala assim, não preciso ir para a igreja, que eu sou a igreja. Esse velho, vá lá na igreja. E você vai ver que é diferente. O ponto de vista é outro. Às vezes eu mando compartilho o YouTube, né, a pregação, assim, escuta aí o pastor João pregando. Porque é diferente. Quando você vem, a gente sente vontade de ler a Bíblia, como Paula falou. Então, assim, em casa, eu comecei a ver Paulo estudando. Comecei a ver Paulo estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, estudando a Bíblia. E eu disse, eu tenho que estudar também. E sempre foi o que eu quis. Quando eu conheci Paula, eu pensei até... a gente estava com a data marcada de casamento. E eu pensei em não casar por causa de religião. Porque a gente tinha uns atritos. E eu disse, rapaz, eu aprendi na igreja o tempo todo que não pode casar com uma pessoa que não é da igreja. E eu indo... Isso talvez seja na igreja que você participava, né? Isso, aqui a gente orienta de maneira diferente. E aí eu disse, rapaz, eu indo casando com a pessoa, e aí Paula chocava muitos. Por quê? Eu vinha daquele negócio mais, ou é 8 ou é 80, né? E Paula mais flexível, tal, e eu disse, não, é assim, e aí chocava. E aí quando eu disse, tô vendo Paula estudando. Eu sempre quis minha família aos pés de Cristo, né? Meu filho dedicado, meu filho faz uma oração de noite que eu fico assim, Pai, que tua graça nos alcance. Paulo até perguntou, o que é graça, Theo? De onde foi que tu tirou isso? Então, assim, são coisas que você vê que não é normal com a criança da idade dele. É Deus cuidando. É Deus cuidando, é Deus agindo em nossas vidas. E aí aquela coisa, às vezes a gente custa entender, né? Cair a ficha. E você ficou ainda sem entender. Mas depois que você entendeu, não, isso aí não. Sempre. Eu queria isso pra mim e eu tô rejeitando por quê? E porque logo eu vou ser contra, se eu sempre quis. Exatamente. E aí eu conversei com o pastor Azevedo. Esse pastor Azevedo, eu quero me batizar. E expliquei a ele, né? Porque a primeira vez que eu me batizei foi um retiro. Então, foi algo da emoção ali, do momento. Você não foi preparado para isso? Não fui preparado. Aí o pastor disse, se você quer, vai ter que estudar. Então, pronto, a gente vai passar, você vai ter as lições, para ver se é isso mesmo que você quer, se não. Okay. E é isso que eu quero, e graças a Deus me batizei. E foi a melhor coisa. Você batizou junto com Paulo? Foi. Sim, Paulo, aí agora a sua trajetória até o batismo aí. Então, eu quando vim conversar com o senhor, né, o Espírito me incomodou para vir conversar e eu falo a todo mundo que eu vim toda armada para conversar com o senhor. E eu todo desarmado. E eu apanhei aqui de Bíblia e assim, o que mais me impressionou foi porque eu estava acostumada a fazer questionamentos e as pessoas brigarem comigo por isso.
né? E eu vim pra cá, o senhor me olhou no olho, com a voz serena, sem alterar o tom de voz. Nós conversamos aqui, eu fui expor meu ponto de vista, o senhor foi falando o ponto de vista. E a gente conversou e eu saí daqui leve. Então, assim, isso me impressionou. Eu falei, essa calma, essa mansidão que eu quero. É isso que eu quero, é esse lugar. Eu quero chegar lá. Né? E todo mundo fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu falei, as 5 pessoas que eu quero mais conviver são as pessoas que imitam a Cristo. E aí mudou tudo na minha vida. Porque aí eu comecei a participar do pequeno grupo, eu tive muito apoio, fui muito bem acolhida. E eu olhava para o lado e eu via que, gente, por que eu tenho tanta curiosidade das coisas? As pessoas não estão vivendo no mesmo aceleramento que eu. E aquilo me agoniava, e eu ficava ansiosa, e eu queria mais. E o pastor foi muito sensível, o pastor Enio, né, que é o líder do pequeno grupo que eu participo ainda. E ele foi percebendo isso e foi me dando suporte. Assim, não de maneira que ele mesmo me confrontava, mas ele me dava livros e o livro me confrontava. Então não tinha briga, porque eu brigava com o livro. Já briguei com o apóstolo Paulo muitas vezes. Até hoje eu não tinha de que livro não sei a Bíblia. Né? Mas a Bíblia era o parâmetro, né? Mas não, mais importante, livros Sim. que interpretam a Bíblia, de homens de Deus que são iluminados pelo Espírito Santo, que escrevem bons livros, isso eu recomendo. Sim, não, e tanto que quando vim conversar com o senhor a primeira vez, eu falei, e o senhor falou sobre hermenêutica, porque você tirou da hermenêutica, eu falei, será que a diferença do que o pastor sabe do que eu sei é hermenêutica? Eu vou estudar hermenêutica então, porque eu preciso aprender dessa forma, eu preciso ter uma clareza, um método científico de ler, para que eu possa entender como ele entende. É uma teologia sistemática, né? Sistematicamente, na verdade, é uma ciência. Sim. E então comecei a fazer o pequeno grupo, comecei a fazer o discipulado também para o batismo. Ao encerrar o discipulado, eu não achei que eu precisava me batizar, eu ainda não tinha isso certo, né? Dentro você achava que você já estava batizada? Sim, por vir de outra doutrina né? E então, com o decorrer do tempo e com a aprendizagem, e Deus foi se manifestando para mim, me falando, me incomodando, me convencendo e me mostrando para que ele tinha me levantado, por que naquele momento. E foi me mostrando mesmo. E então eu decidi que eu precisava me batizar. E assim, o que foi mais incrível, porque eu vivi um processo assim no casulo. Apesar dos questionamentos, eu vivi um processo no casulo. E quando eu já não conseguia mais ficar ali dentro, que eu comecei, e as pessoas se espantaram ao ver a mudança da água para o vinho comigo. Na verdade foi um processo. Mas teve uma hora dentro do casulo. Mas dentro do casulo as asas já não estavam cabendo mais. Eu precisava expandir. E assim, para quem acompanhou de fora, achou que foi uma coisa muito rápida, mas não foi. Foi um processo dentro de mim. E quando eu me batizei, eu fiquei orando e conversando com Deus, um processo mesmo entre eu e ele. Então eu achei que não precisava eu falar a ninguém que eu iria me batizar. Então praticamente eu vim pra cá quase surpresa, eu avisei na última semana que eu iria me batizar. E no dia do batismo me surpreendeu muito. Nem eu sabia, ela não me falou não, na última semana que ela disse. Eu vou me batizar também. E foi bom. Na verdade, ela já estava preparada, né, pelo discipulado. Só faltava decidir. Isso. Eu não queria influenciar Ralph a batizar por minha causa. Entendi. Aí eu também não falei nada. Eu falei, deixa ele se resolver por ele mesmo e no último dia eu falo. E naquele dia, assim, pra mim era um momento entre eu e Deus e que não precisava envolver mais ninguém naquilo. Só que quando eu me batizei e eu vi a reação da igreja, como se aquilo tivesse meu aniversário. E foi, né? E todo mundo me vinha me abraçar e assim, me cumprimentar de uma maneira assim, feliz. Como isso? Eu falei, era só entre eu e Deus, como assim tá todo mundo feliz? Você que pensou. Que povo doido é esse? E aí eu cheguei em casa e falei com o Theo assim, falei, Theo, e aí, você gostou? Papai e mamãe se batizaram e tal. Ele pegou e falou assim, foi incrível, mas para ser perfeito eu tinha que ter me batizado junto. Olha só. E logo depois ele teve alguma coisa na escola e sempre que pede para contar alguma história de tarefa de casa, ele sempre conta alguma coisa da Bíblia. Livro preferido, da Bíblia. Tudo de Theo é a Bíblia. E aí a professora, um dia, ele contou a história de Davi, fez um teatro na caixa, ele contou a história lindo e tal, e a professora veio me falar, assim, Paulo, ele contou a história linda de Davi. Mas ele falou assim, eu contei essa história porque minha mãe é batizada.
Se achando. Entendeu? Então, assim, eu percebi que não era só a minha vida, é o meu testemunho também. Isso. Agora, como na polícia da criança, já entendeu o que é o batismo. Né? Às vezes a gente, cheio de conhecimento, às vezes existe a barreira. Eu queria somente esclarecer que todas as conversas que nós tivemos com os pastores, comigo e tal, não é nosso argumento, não é o argumento pastoral. A gente sempre mostrava o argumento da palavra. Que é isso que faz com que a pessoa seja convencida. Não é um argumento humano, mas é um argumento do Espírito Santo. Na época eu não entendia, né, pastor? Não, claro, hoje eu já... E você não é obrigado a entender ainda. Imediatamente. E nós sabemos disso, por isso que a gente tem que ter paciência. Não, é engraçado que tem dia que... Rapaz, eu acho que contaram alguma coisa pro pastor, ele tá pregando lá a mesma coisa. Isso às vezes acontece, é verdade. E eu queria, assim, pra gente encerrar, como é que vocês veem a vida de vocês fazendo parte da história da igreja daqui para frente? Ô pastor, ontem, após o convite para mim aqui, já às 10 horas, eu cheguei em casa, ajoelhei e agradeci a Deus. Porque é uma alegria muito imensa estar participando, né? Ser parte, ser membro da igreja IBSAGE. A IBSAGE, Deus, né, colocou a vida de vocês, de todos, para nos abençoar, para nos aproximar dele. E é a melhor coisa, a melhor decisão do mundo, minha e minha família. Hoje eu posso dizer com toda a convicção, eu e minha casa servimos ao Senhor. E, Ralf, não é a igreja que salva, não. Mas a igreja é para os salvos. Isso. E dá suporte, E dá suporte, nos aproxima de Deus. E a gente vem, às vezes, com o coração chateado, chega aqui, é quebrantado com a palavra de Deus, é tocado. E isso nos fortalece. Então, assim, eu muito feliz, certo? Estou muito feliz por participar, por ser membro da igreja IBSAGE. Tenho o maior orgulho, às vezes o pessoal, eu faço parte da Igreja Esperança, da IBSAGE, vá lá nos visitar. Um primo meu até, né, Charles, disse, rapaz, vá lá, pai, nos visite. O Congresso dos Jovens agora foi muito bom você ver um jovem, né, se dedicando com amor. Então, assim, eu imagino essa bola. Os pais estão em casa despreocupados, eles sabem que está na igreja, estava lá se divertindo, né, brincando, se divertindo, dançando, servindo com alegria e com amor e, assim, e com responsabilidade. Então, assim, é uma satisfação muito grande e eu sou muito feliz por fazer parte disso. Eu também, assim, como eu fui muito abençoada, vou falar sorte, né, que não é sorte. Eu fui muito abençoada, né, no meu processo, assim, de ter achado apoio, pessoas para poder, né, me orientar aí na minha caminhada e para que o meu processo fosse mais leve e mais fácil, talvez por isso tenha sido acelerado. Quando eu olho alguém querendo viver o processo sem apoio, imediatamente eu me posiciono para que eu possa ser esse apoio. E peço, lógico, orientação ao Espírito Santo para que me ilumine. E assim, o desejo é cada dia a gente estar mais envolvido, né, para poder ajudar mais pessoas e frutificar mesmo, né, como a palavra pede. Eu vejo o Theo crescendo aqui, tanto no congresso de jovens aqui, eu falei, e aí, Theo, a próxima geração aí talvez seja a sua geração. É legal, não é? Ele falou, Theo é apaixonado. Ontem mesmo eu falei, hoje tem célula. Ele falou, é na igreja? Eu falei, é na igreja. Na igreja eu amo, então eu vou. Então, assim, tudo aqui atrai ele. Tudo aqui atrai ele. Pode ser uma célula que o tempo está todo apagado, as luzes, até eu adoro aqui. Então, eu vejo minha família crescendo aqui e a gente podendo contribuir cada dia mais para o crescimento da esperança, né? Isso é a história da esperança. Exatamente. Ok. Na verdade, assim, a gente fica feliz, né, com essa percepção de vocês, não só a percepção, né, mas que a igreja tem sido isso para vocês. Que essa nossa missão aqui como igreja não é simplesmente ser uma religião, ser uma instituição, mas um lugar que faz com que as pessoas sintam vontade de crescer. Essa é a história da nossa igreja e eu espero que continue também com vocês, com a próxima geração. A gente tem preparado isso, o terreno. Quando você falou que vocês encontraram aqui respostas e alimento,
eu vejo aquela passagem de Jesus quando ele diz assim, que olhou e disse, olha, a seara é grande, rogai ao Senhor para que haja os cuidadores da seara. Então a gente vê a igreja assim, a seara vem, a seara está preparada, mas os ceifeiros são poucos. E a gente quer cada vez mais buscar formar ceifeiros, para que outros que cheguem aqui também achem o que vocês acharam. Então essa é a nossa história, graças a Deus. O Senhor tem abençoado e a gente tem sido também abençoado no nosso ministério com relação a isso. E pessoas como vocês que chegam, abraçam, se preparam, e a gente sabe que é um processo de preparação que nunca termina. E outros vão também se beneficiar com a vida de vocês aqui na nossa igreja. Vocês fazem parte da história de 4 anos para cá, mas com certeza no futuro vocês vão ter muito que contribuir. Não somente no futuro, mas já de imediato. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de Theo, que tem sido instrumento na mão de Deus, para vocês também, para vocês se despertarem também. Então, eu queria que só que vocês dessem assim, as considerações finais. Né? Aí você escolhe se é primeiro Paulo ou primeiro... Pode ir. Nós também somos muito gratos a Deus, né, por ter colocado a igreja, né, não como a estrutura física, mas o corpo, né, de Cristo na nossa vida, assim, como para segurar mesmo nossa mão. A gente entende que sozinho, uma mão sozinha na rua aí não vai fazer muita diferença, mas quando se une a um corpo onde a cabeça é Cristo, a gente entende que o crescimento é muito maior. Nós somos muito gratos a Deus, né, por ter nos colocado aqui, por ter achado tanto apoio para o crescimento mesmo, né, espiritual nosso. E a tendência aí agora é como eu disse a Ralph ontem, eu falei, sábado a gente participou, né, de uma reciclagem e eu falei, Ralph, Deus quer tem um propósito muito grande com a vida dos nós dois juntos. Então a gente precisa estar com os ouvidos espirituais abertos, porque tem coisa grande vindo aí. Então vamos falar isso aqui e que o Senhor possa nos capacitar cada dia mais para que a gente possa servir cada dia mais, né? Tanto aqui na Esperança como no reino. A Esperança faz parte do reino. E pastor, eu quero falar não só para a igreja, mas para quem está me ouvindo. Se você já passou o que eu passei, né, de ter experimentado a presença de Deus e se afastado, e todo mundo que já experimentou, né, tem a sede dentro de si. E na Igreja Esperança me ajudou a querer, né, estar mais perto de Deus, me deu força. E assim, se alguém está me ouvindo tiver essa sede dentro de si, venha conhecer aqui, venha nos fazer uma visita, que eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem experimentar o gostinho do Espírito Santo, que ainda está ali no fundo de cada um de nós. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Né? Eu fico muito feliz, honrado estar aqui na sua presença e na presença de Deus, porque é muito bom poder compartilhar, né, de tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, e mostrar às pessoas que pode ser feito na vida de cada um também. Basta querer, basta estar disposto a abrir o coração. E como Paula disse, eis-me aqui. Eu falei a Paula, disse, Paula, eu sempre tive vontade de me envolver em alguma coisa da igreja, mas eu nunca vou abrir a boca e vou dizer, eu quero isso. Mas o que Deus estiver me preparando e me capacitando, eu e minha família, a gente está aqui à disposição para poder receber as pessoas novas que estão chegando, dar apoio, conversar, precisar de um amigo. Eu estou aqui. Amém. Obrigado. Que bom que a gente estava ouvindo isso de vocês. Isso mostra também que a gente precisa ter mais responsabilidade e saber que está no caminho correto, para melhorar cada vez mais. Eu queria somente, para encerrar, lembrar aos irmãos da nossa celebração dos 35 anos de fundação da igreja, 20 anos do nosso ministério. Dia 21 de setembro teremos batismo de ceia. Eu vejo você, o celebrante, e o palestrante. A partir do dia 22, 23, 24, será o pastor João Paulo Gouveia, da Igreja Batista Chácara Flora, em São Paulo. Ele vai estar aqui a partir de sexta-feira à noite. Então, reserve isso na sua agenda. Venha participar conosco da nossa celebração ao nosso Deus,
por tantas bênçãos nessa história que o Senhor tem derramado sobre nós. E não esqueçam, o Senhor está contigo. Ele sempre vai estar contigo. Você é que precisa estar com Ele. É um convite que nós fazemos para você. Deus abençoe a todos e tchau.